no mundo em que a gente vive hoje, se as nossas escolhas, se o nosso dia não começar com uma dose de fé, como essa mulher, é natural que quando você for para sua cama, você vai até perguntar se o Senhor estava no seu dia. Bem-vinda a essa série de mensagens. Minha irmã, que delícia estar aqui com você esta manhã. E hoje nós vamos refletir em uma das histórias que eu sou apaixonada. São várias, mas essa história me surpreende. Todas as vezes que eu medito nessa palavra, eu aprendo, minhas irmãs. Hoje nós vamos falar de uma mulher que sofria de um fluxo de sangue ininterrupto, onde ela gastou todo o seu recurso, tudo que ela tinha, ela usou em busca de uma cura física. Minhas irmãs, naquela geração, uma mulher que sofria de fluxo de sangue, ela era tida como impura. Essa mulher, ela teve o maior impacto de fé na Bíblia. Essa mulher, ela conseguiu, com a sua fé e o seu posicionamento, fazer com que Jesus, em meio a uma multidão, parasse. Eu não sei se você é como eu, mas todas as vezes que eu medito na Bíblia, que eu começo a ler as Escrituras, eu começo a imaginar cenários. Imagina essa mulher olhando na sua conta bancária e entendendo, não tenho mais nada. Nenhum recurso meu tem. Já falei com todos os médicos locais daqui. Já utilizei de todos os recursos naturais. E ela não poderia estar no meio de uma sociedade. Não era uma mulher que era chamada para as reuniões de orações. Ela não era uma mulher que era benquista ali. Mas ela teve uma fé. E essa fé é que nós vamos meditar hoje e aprender. Porque, minhas irmãs, no mundo em que a gente vive hoje, se as nossas escolhas, se o nosso dia não começar com uma dose de fé, como essa mulher, é natural que quando você for para sua cama, você vai até perguntar se o Senhor estava no seu dia. Quando nós passamos por desafios, principalmente desafios de saúde, irmãs, é natural a gente sentir Deus distante de nós. Minhas irmãs, é tão bom quando a gente está ali cheio da presença de Deus. Mas quando a pressão vem, quando anos se passam em busca de cura e não a recebe, como seria a minha fé? Eu me pergunto diariamente. Ellen, como que você agiria se você fosse essa mulher? E é este convite que eu quero fazer com que você imagine aí na sua casa, onde você está vendo esse vídeo, no seu carro. Como seria a sua fé se você fosse exatamente essa mulher? Se você ouvisse que Jesus estivesse passando, será que eu iria? Eu já me perguntei, será que eu seria aquela que ia nem pensar em temor de homens, o que vão pensar de mim se me descobrirem, o que vão falar, e se me chamarem de impura ali, será que eu vou passar vergonha? Será que eu vou ser humilhada? Eu já me perguntei várias vezes. Mas essa mulher e essa história é uma história tão forte, porque não foi simplesmente a fé como ali Pedro entrando na sinagoga, o homem olha para ele e pede uma esmola e ele fala, o que eu tenho eu te dou, levanta, e ele recebe a cura. Minhas irmãs, é algo muito mais profundo. E eu quero, com você, ler a palavra de Deus, e eu quero ler essa passagem para que nós meditemos juntos e hoje, nessa manhã, que nós possamos tirar ensinamentos profundos. E onde nós vamos meditar, minha irmã, abra sua Bíblia em Marcos 5, o versículo 20. Vamos começar do 20, porque eu quero um contexto maior, porque são muitos aprendizados. Em Marcos 5, 20, e ele partiu e começou a divulgar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos os homens maravilharam.
E passando Jesus outra vez com o barco para o outro lado, ajuntaram-se ele muitas pessoas, e ele estava junto ao mar. Eis que chegou um dos governantes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe, dizendo: minha filhinha já está à beira da morte. Rogo-te, venhas e imponha as mãos para que ela seja curada, e ela viverá. E Jesus foi com ele, e muitas pessoas o seguiam e apertavam. E certa mulher, neste versículo, minhas irmãs, agora nós vamos começar o contexto que eu quero que nós usemos de base para hoje. E certa mulher, vítima de um fluxo de sangue, havia 12 anos e tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos e tinha gasto tudo o que ela tinha e não havia melhorado, mas antes cada vez pior. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás, comprimida. Minhas irmãs, veja bem, ela não abordou pela frente, ela veio por trás e ela estava comprimida, estavam apertando ela e tocou na sua veste. Porque ela dizia, tamanha fé dessa mulher, minhas irmãs, ela dizia: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. E quando ela tocou, imediatamente o sangue secou. E ela sentiu no seu corpo já ser curada por aquela aflição. Minhas irmãs, o primeiro ponto da mensagem é aqui. Eu quero que você preste atenção e o foco vai ser nessa mulher. Temos aqui outro ponto de fé que é Jairo, mas eu quero esta mulher. Vamos focar nesta realidade. 12 anos. Essa mulher chega por detrás. Ela chega... Está passando o mestre, imagine você, está passando o mestre e ela, a verdade dela, a fé dela, a crença dela, não era, será que eu vou ser curada? Não é, será que ele é tudo isso que tem dito? Não, ela só ouviu falar, ela falou, se eu tocar, eu vou ser curada. E ela tem o ato, ela faz, ela agiu. Minhas irmãs, nós precisamos agir cheias de fé, crendo nas promessas do Senhor. Essa mulher, ela creu que a realidade dela era uma realidade saudável. Ela declarou, mesmo sem verbalizar para muitas pessoas ou para um vídeo de YouTube, ela declarou para ela mesma: se eu apenas tocar as suas vestes, eu serei curada. E até aqui eu quero trazer uma reflexão para nós. O que é que nós temos crido? O que é que nós temos verbalizados para nós mesmos? Nós temos, minhas irmãs, acreditado que Deus é este Deus curador? Nós temos orado por pessoas enfermas? Nós temos crido em Deus e depositar nele a nossa esperança antes mesmo de qualquer outra situação? Minhas irmãs, recentemente eu ouvi de uma amiga dizendo que o filho, ela foi chamada para buscar o filho no colégio. E o filho entrou no carro e disse para ela assim: mamãe, você veio me buscar mais cedo, mas eu vou tomar injeção? E ela disse: não, meu filho, nós vamos para casa e vamos para o hospital. E o filho disse: mamãe, mas por que não oramos antes? Minhas irmãs, muitas vezes é isso que tem acontecido em nossas vidas. Nós buscamos o recurso médico antes de buscarmos a oração. E essa mulher, ela também usou de todos os recursos que ela tinha. Antes de ouvir falar de Jesus, todas as alternativas dela, como a Bíblia relata, que ela já havia esgotado o seu recurso, que ela cada vez piorava mais, mas ali ela entendeu que apenas um toque, irmã, e a vida dela seria mudada. Qual a área da nossa vida, irmãs, que nós precisamos tocar nas vestes de Jesus? Qual área? Se eu apenas tocar, eu serei curada. Qual área? Se eu apenas tocar, Senhor, o Senhor me trará sabedoria para resolver essa situação. Me permita tocar no céu, movimentar o céu.
E minhas irmãs, a parte engraçada, porque muitas vezes Jesus, eu quando leio, eu fico pensando, nossa, como Jesus deveria ser engraçado. Porque em meio a uma multidão, ele diz, quem me tocou? E de repente ali, né, ele diz, e Jesus no mesmo instante que saíra a virtude de si, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhes os seus discípulos, talvez Pedro, não? Poxa, Jesus, como assim? A multidão te aperta. E aí, ele diz, de mim saiu o poder. A nossa fé tem que tirar, tem que trazer o poder de Deus. As nossas orações têm que extrair o poder de Deus para as nossas vidas. Tem que trazer a força, aquilo que nós precisamos. Se o que você precisa, minha irmã, é força, extraia de Jesus. Se o que você precisa é sabedoria, extraia de Jesus. Se o que você precisa, irmã, é saúde, Ele é a cura, Ele é o amor. Minhas irmãs, e são várias coisas que eu preparei para que nós entendêssemos um posicionamento. Quantas vezes somos levados a agir com o temor de homens? Quantas vezes nós tememos mais ao que os homens vão dizer e pensar, e nesse caso essa mulher poderia ter tido esse pensamento. E nós paramos, e nós não rompemos em fé. Minhas irmãs, esta mulher, ela se posicionou, ela ouviu falar e foi até ele. E foi até ele. Hoje o Senhor te faz o convite, vá, faça o que precisa ser feito, tome posição, pague o preço, minha irmã. Vamos viver uma vida com fé. Peça a Deus, Senhor, aumente a minha fé. Os próprios discípulos fizeram esse pedido, aumente a minha fé. Eles não pediram, irmãs, eles não pediram, Senhor, me dê uma grande fé. Não, eles pediram, aumente a nossa fé, porque a gente entende, a fé, minhas irmãs, não é uma fé que hoje eu tenho pouca fé, pouquíssima fé, sou muito racional, ajo por aquilo que eu vejo, decido por aquilo que está diante dos meus olhos e de repente vou acreditar no sobrenatural e vou sair vivendo milagres e maravilhas. Não é isso. A fé, ela é uma progressão. A nossa fé é uma progressão. Por isso que quando os discípulos pedem aumente a nossa fé, eles entendiam que é uma progressão. E sabe o que aumenta a nossa fé, minhas irmãs? Nós temos experiências com o Senhor. Essa mulher, o nível dela de fé foi muito maior após esse toque, após essa cura. As experiências aumentam a nossa fé diariamente. E aqui está a minha pergunta. Há quanto tempo não temos experiências com o Senhor? Experiências sobrenaturais com o Senhor? De orar por uma pessoa que está com uma simples dor de cabeça e a pessoa ser curada? De como aquele garoto, filho da minha amiga, mamãe, vamos orar antes de ir para o hospital, e a pessoa ser curada. Minhas irmãs, nós precisamos pedir ao Senhor, peça ao Senhor, Senhor, aumente a minha fé, me leve a um nível mais profundo em fé, me leve a um nível de revelação de fé como eu nunca vi antes. Essa mulher nos ensina que ela tocou e saiu poder. Ela chegou por detrás como uma mulher impura. E aí vem o versículo que eu quero finalizar essa palavra. Quando Jesus olha para ela, uma mulher impura, uma mulher separada para aquela geração, olha o que ele diz no versículo 34. Quando ele pergunta, né, quem a tocou, e os discípulos falam, todos aqui estão te tocando. Ele fala, não, alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu o poder. E essa mulher, no versículo 33, irmãs, um versículo anterior, mas a mulher, olha como ela estava por dentro, irmãs, atemorizada e trêmula.
sabendo o que foi feito a ela, aproximou-se, caiu no chão e diante dele disse-lhe toda a verdade. Minhas irmãs, emocionalmente essa mulher, ela tinha vivido um milagre, ela estava ali e ela contou para ele, ali aos pés de Jesus. De impura, o versículo profundo, no 34 ele disse, filha. Minhas irmãs, presta atenção nisso. Impura, há 2 minutos atrás, toca em Jesus, sai poder, ela percebe que foi curada, perguntam quem tocou, ela reconhece que foi ela e ela conta que ela foi curada. E aí Jesus olha para ela e diz, filha, é a identidade dela, ela era filha. Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e ser curada da sua aflição. Minhas irmãs, aqui Deus operou um milagre na vida dessa mulher e Jesus aborda essa mulher, a chamando de filha e diz, a sua fé a salvou, vai e livre da sua aflição. Ele viu a alma, ela foi curada, tanto no corpo físico quanto na alma, porque o corpo físico sangrava, mas a alma estava aflita e ela é liberada pelo próprio Jesus. Minhas irmãs, é essa fé que eu quero declarar sobre a sua vida. É uma fé pungente, é uma fé que toca o céu, é uma fé que quando toca em Jesus sai poder. É essa fé que eu quero declarar sobre a sua vida. Se existe algo hoje, irmãs, onde você tem dúvida do poder de Deus, eu quero declarar que o Senhor, Ele fará infinitamente mais daquilo que você tem pedido, tem clamado, tem orado, tem chorado aos pés dEle. Porque uma mulher queria a cura do seu sangramento, mas Jesus trouxe a cura do sangramento e a cura da aflição. E é essa fé que eu quero liberar sobre a sua vida, quero declarar sobre a sua casa, sobre a sua família, um novo nível de fé, um despertar de fé, que tudo você vai ver o quão Deus é poderoso, o quão Deus Ele pode mudar o seu cenário atual, minha irmã. E eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir hoje, Senhor, assim como os discípulos pediram, eu quero pedir, aumente a nossa fé, aumente o nosso nível de fé, faz-nos crer no seu poder ainda mais, faz-nos entender que o Senhor pode todas as coisas, faz-nos crer no nosso interior, de forma que a dúvida não exista em nós. Senhor, nós não temos parcerias com dúvidas, nós temos parceria com o Deus poderoso e a sua palavra, que é viva e eficaz e mais cortante de uma faca de 2 gumes, para fazer tudo o que o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer todas as coisas. Tudo é possível ao que crê. É isso que está na sua palavra. E é isso que eu quero declarar para esta pessoa que está comigo neste vídeo. Eu declaro em nome de Jesus. Amém. Amém. Minha irmã, precisamos de muita fé. Precisamos que a nossa fé seja progressiva. Então eu quero te fazer aqui uma convocação. Não é fácil andarmos em fé. Exige muito mais uma visão espiritual do que o mundo natural. Eu quero que você escolha, nas suas amizades, escolha uma amiga para ser a sua companheira de fé. Aquela que vai te levar a queimar diariamente. Aquela que não vai soltar a sua mão. Compartilhe esse vídeo com ela e faça uma aliança. Amiga, vamos ser como essa mulher. Como essa mulher que tocou Jesus e dele saiu o poder. Eu quero te pedir, não caminhe sozinha, porque a brasa fora do fogareiro, ela acaba se esfriando e apagando. Convida essa amiga, essa que o Senhor está te mostrando aí na sua mente, não é coisa do acaso não é coisa da sua cabeça, é o Senhor já revelando quem vai ser essa amiga para você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.